2 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Não se deixe abater. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmos 145, verso 14. A vida está cada vez mais turbulenta. O mundo lá fora, além de nos fazer correr incansavelmente, tenta nos impor um padrão de vida que poucos conseguem alcançar. Com isso, o sentimento de frustração permeia a sociedade, como uma enorme nuvem de fumaça cobrindo o céu. Em nossa sociedade, depressão e demais patologias relacionadas à inadequação ou baixa autoestima aprisionam as pessoas, confinam famílias em locais sem segurança. Isso tem levado mais e mais pessoas a buscarem ajuda e tratamentos para reparar e curar os males emocionais de que são vítimas. Quando eu tinha 13 anos, antes de conhecer Jesus, eu me questionava muito. Achava que não deveria ter nascido no lar em que nasci. Ao reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele me revelou várias coisas. 3 delas eu considero fundamentais: quem eu era, quem eu não era e em quem eu iria me tornar. Quando você conhece essas 3 verdades, a vida se torna diferente. Você tem um propósito que o faz levantar-se todas as manhãs. As adversidades e o desânimo que tornam os dias mais escuros são inevitáveis, mas não podemos nos deixar abater. Existe um grande propósito, muito maior que a nossa vontade, que desânimo nenhum pode assolar, porque aquele que está a nosso favor é maior do que qualquer paralisia. Você realmente se sente livre e seguro na sua caminhada? Se ao responder a essa indagação ficou algum resquício de dúvida, é porque há coisas que o estão prendendo. Eu não o conheço, nem tenho como saber, mas o que você pensa a respeito de conversar com Jesus sobre isso? Certamente a sua oração poderá levá-lo a ter uma nova compreensão. Então aqui a mensagem de hoje, quando ele fala não se deixe abater, o pastor Júnior Rostirola comenta que nós estamos vivendo dias em que ficamos sobrecarregados. Parece que, ao olhar para a vida de outras pessoas pelas redes sociais, que as outras pessoas estão tendo uma vida melhor do que a nossa. A realidade é que somos nós os responsáveis por cuidar dos nossos olhos e cuidar do nosso coração. Quando nos sentimos abatidos, humilhados, diminuídos, rebaixados, sem valor, é porque colocamos os nossos olhos em outras pessoas e nas redes sociais daquelas pessoas que possuem uma condição econômica melhor, superior à nossa. Então nós ficamos olhando para essas pessoas que estão vivendo uma vida que elas estão desfrutando agora, sem pensar o que essas pessoas fizeram para receberem aquilo que estão desfrutando atualmente, qual a dedicação, o esforço que elas empenham para ter a vida que têm hoje, ou se de repente receberam essa condição por serem herdeiros
Então elas tiveram pais que se esforçaram anteriormente para que pudessem receber essa vida. E ficar se comparando com pessoas que fazem parte de uma condição econômica superior é algo que não faz sentido, porque rouba o nosso tempo, que deve ser dedicado para viver o propósito para o qual Deus nos tem chamado. Se olharmos para a vida daqueles que estão em patamares maiores, superiores, ficamos tristes, abatidos, assumimos a postura de vítimas da sociedade, vítimas do mundo. Por que eu não tenho uma vida melhor? Por que eu tenho que ficar aqui sobrecarregado, trabalhando e me empenhando e me dedicando? Será que Deus se esqueceu de mim? Você conhece a história do pastor Júnior Rostirola? Esse pastor escreveu um outro livro em que ele fala a respeito da vida que ele viveu durante a sua adolescência. O pai dele vivia alcoolizado, nunca chegou a dar um abraço nele. Ele queria jogar futebol na escola, mas a falta de autoestima, em razão da ausência do seu pai, o fazia ser um adolescente mais tímido e sem a força para participar dos jogos. Então ele conta no livro que ele sempre era um dos últimos a serem escolhidos e só era escolhido quando não havia mais outra pessoa para que pudesse fazer parte daquele time. E ele disse que ele passou por isso até que ele conheceu a Jesus. Então ele começou a saber quem ele era. Ele aprendeu que Jesus ama a todos e que, mesmo sendo filho de um pai alcoolizado, ele tinha um pai no céu. Ele tinha um Deus que cuida dele para sempre. E a partir desse conhecimento a respeito de quem ele era, e aqui quero provocar uma reflexão em você que está se sentindo abandonado, que está se sentindo abandonada, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você tem um pai que está no céu e que chama você como filho, como filha e que reconhece o seu valor, independente da sua condição econômica, da sua aparência, da sua altura, da sua cor de pele, do lugar onde você mora, se você tem ou não tem isso ou aquilo. Ele simplesmente ama você. E você precisa se apropriar dessa condição de filho, de filha de Deus e saber: eu tenho o valor porque Deus, que criou os céus e a terra e que me dá a vida, a respiração, o fôlego de vida todos os dias, olha para mim. E quando você toma consciência de quem você é em Deus, você entende qual é o propósito que Ele tem para mim. Se eu estou aqui nesta vida, Ele tem um propósito para mim. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto, quem nós somos? Somos imagem e semelhança de Deus. Isso toca no ponto da identidade. Você não é menos em relação a alguém que tem mais do que você, então nunca se compare a alguém. Você é imagem e semelhança de Deus e Deus tem, número 2, um propósito com a sua vida. E você precisa correr e buscar esse propósito para que você viva os seus dias com a alegria de realizar
de cumprir esse propósito. O pastor Júnior Rostirola, quando ele reconheceu que era filho de Deus, ele encontrou a sua identidade. A partir desse momento, ele já não se preocupava mais com o que os outros meninos pensavam a respeito dele. Ele sabia que tinha a Deus e cresceu se dedicando a conhecê-lo, a saber mais a respeito do propósito de Deus para a vida dele, ao invés de ficar se diminuindo e se sentindo abatido em razão da avaliação e da validação das outras pessoas. Nesse desenvolvimento dos 13 aos 21 anos, ele conta que ele conheceu a sua esposa e que o ajudou a fortalecer o seu relacionamento e comunhão com Deus, e ele passou a se dedicar a trazer os ensinamentos da palavra e ajudar outras pessoas. E no momento em que ele se engajou em cumprir o propósito dele, de Deus para a vida dele, ele conseguiu enxergar o que Deus queria torná-lo, um futuro pastor, que hoje é o ministério que ele exerce, apesar de ter crescido num lar com um pai que era alcoolizado. A situação que ele viveu durante vários anos poderia paralisá-lo. Se ele tivesse ficado triste olhando para a vida dos outros meninos que não tinham pais alcoolizados. Mas ao invés dele ficar olhando para a vida dos outros como se a vida dos outros fosse mais bonita, mais florida, melhor, ele reconheceu em Deus o seu pai e resolveu viver o propósito de Deus na vida dele dia a dia e se tornar aquilo para o que Deus o chamou. Se Deus fez essa vida de um adolescente que morava num lar disfuncional se tornar num pastor que escreveu esse devocional que você está lendo aqui comigo e está influenciando e trazendo muitas vidas para Deus, o que Deus não pode fazer com a sua vida? Então, não se deixe abater. O Salmo aqui nos diz que o Senhor ampara todos os que caem. Você pode estar agora abatido, você pode estar aí caído, mas é o Senhor que ampara a sua vida. E quando nós dizemos que é o Senhor que ampara a sua vida, nós estamos falando daquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o sol, que criou a lua, as estrelas, que criou todos os animais, que criou a terra, que criou os mares, que domina sobre a força dos mares e que tem todo o domínio sobre todas as coisas. E é esse Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas que está junto de você, amparando você, que está nesse momento achando que a sua vida não está como você gostaria que estivesse, como você pensa que está aí caído. Ele levanta todos os que estão prostrados. Então, não gaste o seu tempo olhando para a vida que parece perfeita das outras pessoas nas telas das redes sociais. Você não sabe se aquela fotografia, se aquela imagem reflete exatamente toda aquela alegria que a pessoa está passando. Nas redes sociais, as pessoas escondem os seus problemas. E existem relatos de pessoas que tinham uma vida na internet e que de repente partiram porque escondiam, na verdade, uma tristeza e estavam ali querendo chamar atenção
nas redes sociais. Você não sabe o que está por trás daquilo que parece que está indo muito bem. Então, 3 pontos para a meditação de hoje, para que você não se deixe abater. Primeiro, você é imagem e semelhança de Deus, você foi criado por Deus, o Senhor ampara a sua vida todos os dias, Ele levanta você quando você se prostra, quando as coisas não vão bem, e Ele está do seu lado. Então você não precisa dizer, as coisas não estão bem. Mesmo que o seu pai, a sua mãe, não consigam atender a tudo que você precisa, como no caso do pastor Júnior Rostirola, você tem um pai que está no céu, que é o próprio Deus. Ponto número 2, ele tem um propósito para você. Ele quer que você cumpra a missão que ele reservou para você e que só você pode cumprir. Busque em oração saber qual é esse propósito. Ao invés de dedicar o seu tempo para ficar paralisado, para ficar paralisada, com lamúrias, com tristezas, com reclamações, diga a Deus: eu agradeço pela vida, eu agradeço pela chance, pela oportunidade de fazer algo para o Senhor. Quando o pastor Júnior Rostirola começou a se dedicar a buscar a Deus, a ler a palavra e a entender o significado da vida dele, e que os problemas dele não poderiam pará-lo, mas que apesar deles, ele poderia vencer e usar o que parecia ruim para poder hoje resgatar muitas pessoas, é o que nós podemos fazer com a nossa vida. E eu digo podemos fazer porque muitas pessoas decidem ficar como vítimas, de braços cruzados e se lamentando. Mas você pode decidir por transformar a sua vida para o reino de Deus e para o propósito de Deus na sua vida. E o terceiro ponto, você deve olhar para frente, para que você, todos os dias, ao despertar, encontre um sentido, cumprir o propósito de Deus. Passo a passo, Deus vai construir o seu futuro e revelar completamente o que Ele tem para fazer pela sua vida, e Ele pode fazer muito. Basta você não se abater, mas se levantar hoje e olhar para Deus. A frase de hoje aqui é: o propósito será sempre maior que a nossa vontade. Vamos ler aqui mais uma vez. O propósito será sempre maior que a nossa vontade. Então, vamos ler aqui a mensagem que o pastor Júnior Rostirola deixou para esse dia 2. Ele sustenta você nos momentos difíceis. Você pode, algumas vezes, pensar que não, mas sim, em meio às adversidades, Deus se faz presente. Ele quer reforçar isso. E para isso, hoje, encontro você ao vivo, 21 horas no meu Instagram. Ele deixou essa mensagem aqui no dia 2 de fevereiro de 2023, quando ele escreveu esse livro. Então, hoje, 2 de fevereiro desse ano, ele não vai estar ao vivo, mas ficou aqui essa mensagem: que Deus sustenta você nos momentos difíceis. Você pode algumas vezes pensar que não, mas sim, em meio às adversidades, Deus se faz presente. E Ele quer reforçar isso. Hoje é o dia
33 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 20, e a palavra-chave de hoje é revelação. Vamos agora fazer a leitura bíblica, que é João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 1. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Aqui em João, capítulo 20, nós estamos lendo sobre a ressurreição de Jesus. Então era domingo, bem cedo, o terceiro dia da morte de Jesus. Jesus, pela madrugada, já havia sido ressuscitado. Quando Maria Madalena, ainda na madrugada, foi até o túmulo, ela viu que a pedra que tapava a entrada já tinha sido tirada. 2. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo. Esse outro discípulo aqui é João. João, ele escreveu esse evangelho. E quando ele fala sobre ele próprio, ele escreve o outro discípulo e um discípulo. É uma forma dele não falar e eu também estava lá. Então, o versículo 2: Então fui correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. 3. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. 4. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. 5. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. 6. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. 7. E a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. 8. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro, que é o próprio João, né? Também entrou no túmulo. Ele viu e creu. 9. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. 10. E os dois voltaram para casa. 11. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro. 12. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. 13. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. 14. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. 15. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. 16. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Raboni. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. 18. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. 19. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. 20. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. 21. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. 22. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. 23. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não são perdoados. 24. Acontece que Tomé,
Um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. 26. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. 27. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. 28. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. 29. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. 30. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essa é a mensagem de Jesus. Ele veio para dar a sua vida por todos nós e ele ressuscitou. E quando os discípulos estavam com medo, trancados naquela casa, Jesus apareceu para eles. Hoje ele está aparecendo para você e dizendo, independente do motivo pelo qual você se encontra trancado, trancada, numa situação em que você pensa não há mais saída, não há resposta, mas o Senhor, com base nesse texto que lemos hoje, está dizendo que Ele está vendo aquilo que você está passando e Ele está vindo sobre a sua vida. Agora, veja esse versículo 22. Depois, Jesus soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Hoje você recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, que Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele deixaria sobre a terra para todos os que o recebem. Se você anda com ele agora, receba o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo está chegando em você para derramar em você vida, para derramar sobre você força, para derramar sobre você ânimo, para levantar você dessa situação, independente de qual seja ela. O próprio Jesus está perto de você, derramando sobre você o Espírito Santo. Então receba agora vida, receba ânimo, receba força para vencer tudo que está à sua frente para a glória de Deus. Se você ainda não recebeu a esse Jesus que morreu e ressuscitou para dar vida para todos nós, você pode fazer agora comigo essa oração de confissão. Na oração de confissão, nós fazemos uma confissão. Nós confessamos que somos pecadores e que dependemos de Jesus para receber a salvação, o perdão dos pecados, o Espírito Santo e a salvação, que é ter o nome escrito no céu no livro da vida. Para isso, nós devemos crer em Jesus, que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado por Deus e que Ele veio e ressuscitou dos mortos e está hoje com Deus. Então agora creia nessa palavra e faça essa oração de confissão. As frases aqui são a número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu.
E número 3, escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos um dia comparecerão perante Deus. E os que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino dos céus. Em nome de Jesus, amém. Nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus morreu, ressuscitou, escuta todas as nossas orações e leva diretamente ao Pai. E o amém confirma isso. Se você tem santos, imagens, amuletos na sua casa, embale, coloque fora da sua casa, porque agora que você recebeu a Jesus, você tem o próprio Filho de Deus na sua vida. Você não precisa de nada disso, porque você recebeu o próprio Espírito Santo que habita em você. E o Espírito Santo, ele mostra para nós as respostas que você tanto tem apresentado a Deus. Fale com Deus. Depois que você falar com Deus, fale tudo para Deus. Quando você estiver no trânsito, lavando louça, lavando roupa, preparando uma refeição, levando o filho para a escola, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver pagando uma conta, quando você pensar em reclamar a respeito da vida, diga a Deus, eu gostaria de ter isso ou aquilo. Fale para Deus e peça para Deus. Fala comigo para que Ele fale com você. Coloque toda a sua família na mão de Deus. Diga a Deus, eu coloco a minha vida, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, os meus parentes, os meus vizinhos, a minha empresa, o meu trabalho, os meus colaboradores, o meu patrão, o meu país. E quando você se sentir tentado, quando você se sentir tentada a se abater, diga a Deus, eu estou me abatendo porque isso está me gerando tristeza. Fale com Deus e peça a Ele para que ajude você. Depois que você terminar de falar com Ele, tome um tempo em silêncio. O Espírito Santo fala ao nosso coração com frases curtas, dizendo: eu estou com você. Pare de seguir essa pessoa. Não olhe para o que é do outro. Não cobice, não inveje. Feche os olhos, desvie o olho daquela mulher, daquele homem. Não é para você. O Espírito Santo, ele fala conosco no dia a dia. Diga isso para o seu filho. Mostre isso para ele. Ensine isso, porque isso vai ser importante. Deus, ele fala conosco em todas as circunstâncias. E às vezes, ele se revela através de um sonho. Quando você estiver ali dormindo, Deus vai trazer um sonho a você para que você saiba qual o direcionamento, qual a resposta que você tem buscado. Vamos agradecer a Deus na oração final. Agradecemos a Ti, Senhor, porque a mensagem de hoje nos mostra que não devemos nos abater. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, o Senhor deixou uma revelação para nós. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e tomai do meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor estava dizendo para nós que nós podemos descansar confiando no Senhor em oração as nossas dores, dificuldades, porque o Senhor derrama graça e renovação de força para que possamos avançar. Na mensagem de hoje nós também lemos que muitas pessoas se sentem menos do que elas são, porque elas ficam se comparando com outras e elas ficam se diminuindo. Mas a verdade é que todos nós fomos criados pelo Senhor e o Senhor ama a todos nós indistintamente, independente da raça, da condição econômica, da, da cor de pele, se somos homem ou mulher,
se somos jovens ou idosos, se somos crianças ou jovens, não importa, o Senhor ama a todos, porque o Senhor fez a todos, e essa consciência de que somos filhos de Deus nos fortalece por sabermos que aquele que criou os céus e a terra está olhando para nós e reservando um propósito para nós. Pedimos que esse teu filho, essa tua filha, não fique paralisado, não fique paralisada olhando a vida das outras pessoas, mas que consigam enxergar em si mesmos, em si mesmas, que são a imagem e semelhança do Senhor e que o Senhor está todos os dias com cada um deles. Pedimos que o Senhor derrame a graça e a revelação pelo Espírito Santo, para que esse teu filho e essa tua filha encontre o propósito e possa avançar para aquilo que o Senhor quer que ele e ela venham a se tornar. Assim como o pastor Júnior Rostirola parou de olhar para a realidade no dia a dia dos desafios que ele enfrentava, mas começou a olhar para o Senhor e viver dia a dia se aproximando do Senhor para cumprir o propósito dele, assim também que cada filho teu, cada filha tua, possa focar no propósito e não nos desafios que aparecem no dia a dia, mas focar e caminhar para cumprir e chegar no ponto que o Senhor preparou para ele, para ela. Que não fiquem paralisados, que não fiquem abatidos, mas que recebam a graça do Senhor. Diga para o Senhor agora: posso vencer, porque Deus é o meu Pai. Posso derrotar todos os desafios, porque é o meu Pai que me dá força todos os dias. Eu avanço para o propósito que Deus tem na minha vida. Não importa o que aconteça, eu avanço para o plano de Deus para mim. Amém. Senhor, confirma essa palavra e permanece conosco hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus e glória a Deus.